Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o mestre e doutor e também coordenador do curso de Direito da DOCT, professor Oscar. Muito obrigado pela presença e já gostaria, iniciando, fazendo a seguinte pergunta. Professor Oscar, qual é a relação do direito com a política? Existe alguma conexão ou não? Primeiramente, agradecer o convite, professor Salatiel, dizer que eu estou muito feliz aqui em estar participando com você desse programa. Já participei anteriormente com o professor Dário e esse programa, eu não tenho dúvidas que é bem esclarecedor e vem aguçar aí as controvérsias a respeito de alguns temas ligados à política. E respondendo a sua pergunta, o direito e política estão totalmente imbricados. Aristóteles já falava, o homem é um ser naturalmente político, um ser fadado às decisões. E o direito é um produto da sociedade que muitas vezes vai influenciar, inclusive, o caminho que a sociedade tem que percorrer. Mas ele só vai fazer sentido na sociedade e a sociedade só pode ser, de alguma forma, vislumbrada na perspectiva de um ordenamento jurídico, de um sistema jurídico, que traga os limites para que as pessoas possam ter liberdades. E parece paradoxal, mas limite e liberdade é justamente a relação que vai promover, por exemplo, um Estado democrático de direito, para que evite abusos, autoritarismos. Afinal de contas, a gente superou um período de autoritarismo no passado e para poder vivenciar um momento de maior liberdade, o direito tem que se fazer presente. Mas não é um qualquer direito, é um direito que tenha sido produzido dentro da legalidade, com participação popular, também através dos seus representantes, mas também de forma direta, o que a nossa Constituição acaba preceituando. Então, do ponto de vista político, a gente tem que perceber que não podemos confundir a política com a politicagem, com aquilo que se faz a política, porque a política é encontrar luz aonde, às vezes, o problema está presente. A gente tem que resolver as questões e a gente tem que produzir resultados que favoreçam o desenvolvimento da sociedade. Professor Oscar, no currículo do curso de Direito, nós temos lá uma disciplina Ciência Política. Qual é a importância dessa disciplina para os nossos estudantes de Direito? O nosso curso de Direito, e os cursos de Direito em geral, o início deles, ele é bem marcado pelas matérias propedêuticas, matérias mais teóricas, fundamentais, que permitem que o aluno, o discente, tenha um contato com informações que vão permitir que eles tenham uma maior autonomia e uma maior informação acerca de como funcionam as coisas, como funciona a sociedade, por exemplo, e como funciona a questão das tomadas de decisão. Uma disciplina, a disciplina de ciência política, ela, como o próprio nome fala, ela vai trazer uma questão mais racional, mais científica das acepções acerca da política. Então, as definições acerca do que, por exemplo, é a soberania, o que é Estado, o que é o povo, para que as pessoas possam, ali estudando, poder fazer uma relação do direito produzido com aquilo que ele protege. Porque senão as coisas podem ficar soltas e o estudante ser um mero repetidor de informação. E uma das primeiras coisas que a gente costuma falar nas nossas aulas de direito é justamente indagar os alunos, se eles estão ali para poder aprender a ler o direito. E eles não estão ali para poder aprender a ler o direito, eles estão ali para poder aprender a refletir sobre o direito, a refletir sobre os rumos de uma sociedade, a fazer um papel crítico em relação, por exemplo, à própria Constituição Federal e ainda mais com relação às leis infraconstitucionais. Porque qualquer pessoa, e isso é direcionado aos cidadãos, todos os cidadãos têm que ser conhecedores das leis. Um estudante de direito ele vai um pouco mais além. Ele tem que, além de conhecer as leis como um cidadão comum, ele tem que saber refletir, criticar, saber por que algumas coisas são da forma como são colocadas e não simplesmente atender e acatar tudo aquilo que lhe dizem. Porque é da natureza humana a resistência, a autonomia, a emancipação. E, por exemplo, a gente tem que muitas vezes criticar o direito se ele não está simplesmente nos condicionando, nos entrincheirando. Nós somos mais que isso, nós somos cidadãos livres, nós temos garantias nesse sentido. Então, uma matéria como essa, ciência política, vem ao encontro, não de encontro, com essas potencialidades que nós vamos ter enquanto cidadão, em especial dentro do curso de Direito. O senhor que já está há bastante tempo à frente da coordenação do curso de Direito,
como que o senhor vê o perfil desses jovens que estão chegando na faculdade? Eles têm interesse pela política? Não têm? Acha que a política não faz parte do seu dia a dia? Como é que esse jovem está chegando na faculdade? Professor Salatiel, eu, como o senhor bem disse aí, eu tenho 10 anos como docente, há 6 anos como coordenador. E eu tenho visto nos últimos anos o nosso discente chegar com muita vontade de conhecer, com muita vontade de se envolver, com aquilo que está acontecendo na sociedade. E aí, como a gente falou anteriormente, o direito e às vezes as próprias políticas de educação que a gente tem no país, elas são muito focadas numa educação muito fechada, enquadrada, entrincheirada. E os alunos, como, de um modo geral, como todo ser humano, ele tem essa vontade, às vezes, de conhecer mais. Então, os nossos alunos, eles têm participado mais, as salas estão cheias, os alunos questionando questões básicas, talvez por uma falta de informação no ensino médio ou no ensino básico, mas pelo menos eles estão inseridos numa sociedade, percebendo o que está à volta. A internet, a informação passou a ficar mais próxima deles. Então eles escutam, de um modo geral, no dia a dia, questões que nós tratamos dentro do curso de Direito. Uma das coisas que a gente faz muito no curso de Direito é justamente fazer essa ligação da realidade com o direito, para isso fazer sentido. E a gente cobra isso deles. Vocês ao captarem uma informação aí no dia a dia, tentem fazer uma ligação com aquilo que vocês estão aprendendo dentro de sala de aula. Isso é inteligente, isso é ser sábio, é a capacidade de relacionar as informações dentro de uma perspectiva de estudo. Então, eu tenho visto com bons olhos o desenvolvimento dos nossos alunos. Eles chegam com muita vontade, vão se acalmando ao longo do curso, mas não se acalmando no sentido de entrincheiramento, mas no sentido de verificarem que eles são capazes de buscar o conhecimento, são capazes de produzir conhecimento e chegam ao final do curso produzindo pesquisa, produzindo trabalhos excelentes, monográficos, publicando com professores e logo após, a gente vê o perfil do egresso, a gente olha para a cidade de Caratinga, a gente olha para as cidades da região como Raul Soares, Inhapim, Abricampo, a gente só vê os nossos alunos ali, ex-alunos, egressos, advogando, passando em concursos públicos. Antes mesmo de se graduarem, boa parte deles já são aprovados no exame da ordem, porque adquirem a habilidade, a competência de relacionar a realidade com o direito que é estudado na sala de aula. Então o senhor defende a tese de que, além de passar para os nossos alunos um conhecimento científico da disciplina, tem que dar a ele também, tem que despertar, dar a ele, despertar nesse aluno essa visão crítica da sociedade, onde o direito está inserido? Justamente, eles têm que ser provocados e são provocados a todo momento. Por isso que o início do curso é bem interessante, que é a ciência política, é a filosofia geral, filosofia do direito, sociologia jurídica, introdução ao estudo do direito, a disciplina de formação geral. A gente tem um projeto integrador que vai fazer um trabalho interdisciplinar com todas essas disciplinas em cada período. A gente tem um professor específico para poder fazer esse papel e cumpri-lo, para poder fazer com que os alunos estejam atentos, despertos, críticos, para quando tiverem a oportunidade de produzirem de uma maneira autônoma, emancipatória, e não aquilo que alguém disse que eles têm que fazer. A atualidade, a juventude, ela está querendo menos resistência, menos limitação. E a gente tem que ser uma ponte nesse sentido. É o papel do professor, é o papel de orientação, é um papel de servir de ponte, de degrau. Nós estamos ali para poder facilitar essa caminhada. O que a gente não pode nunca fazer pelos alunos, a gente não faz, é fazer por eles. A gente faz eles terem essa visão de enxergar o caminho e percorrer, ainda que de maneira dificultosa, mas vencer esses obstáculos. É o papel de um curso superior e a gente preza muito essa filosofia que a Rede Docto de Ensino nos permite fazer em relação aos nossos alunos. Professor Oscar, qual seria e qual é a forma e qual é a importância da faculdade, da universidade, o relacionamento, qual seria a importância do relacionamento da faculdade com a administração pública?
Vamos falar, por exemplo, do caso nosso específico. Qual seria a importância da faculdade de Direito para a administração pública municipal? A gente tem diversos convênios, né, com o Poder Público, né, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Ministério Público, a Prefeitura, a Câmara, os cartórios extrajudiciais, né, a Defensoria Pública, os escritórios de advocacia de modo geral. E a gente verifica o seguinte: nosso aluno já está inserido dentro do Poder Público através dos estágios. E a universidade, ela está ali como sendo um espaço de formação, um espaço de aprendizado, um espaço de conhecimento. Então, cada vez mais, a gente podendo, né, promover, né, o conhecimento, naturalmente, a administração pública, de modo geral, ela vai ser preenchida, né, de pessoas com habilidade e competências para aquele fim. Nós temos, por exemplo, dentro da estrutura curricular, o Direito Administrativo 1 e 2, Constitucional 1, 2, 3, Teoria da Constituição. Então, a todo momento, o nosso aluno ele consegue fazer a diferenciação da iniciativa privada e da iniciativa pública. E o que é importante, né, saber, né, como conduzir em cada uma dessas atividades, porque a ética, né, a competência de atuação, ela tem que ser levada em consideração. E se a gente quer mudar, né, por exemplo, as questões ligadas à impunidade, as questões ligadas aos desvios, à corrupção, a gente tem que, de alguma forma, permitir que os alunos conheçam desde o início, né, o que deve se fazer, o que não se pode fazer, e por que se faz de determinada forma e não de outra, para eles poderem fazer as opções dentro do aspecto da legalidade, porque a administração pública tem que servir a população, ela tem que ter o foco no bem-estar da coletividade, e aquele que serve não pode estar desprovido de nenhum valor que possa afastá-lo desse ponto de vista finalístico. Professor Oscar, qual é a importância, ou melhor dizendo, o direito, ele vai encontrar uma fertilidade maior num Estado democrático ou num Estado, digamos, ditatorial? Com certeza, né, o espaço, né, que nós buscamos, é o espaço que nós devemos manter, é o espaço democrático. O espaço ditatorial, o que a gente poderia até, achei que você ia falar do Estado legal, porque o Estado legal foi um movimento de fuga do autoritarismo que foi importante. É quando se organizou, se positivou, se sistematizou, né, uma sociedade através das leis. Foi um momento importante. Agora, não bastou, porque aqueles detentores do poder que se desvirtuaram, eles colocaram a sociedade em risco também. O Estado Democrático de Direito é um Estado legal produzido com a participação popular, seja de maneira representada, seja de maneira direta. A participação representada, ela é importantíssima. A gente precisa dos representantes para poder tomar algumas decisões, porque nem sempre a gente pode estar em todos os momentos para poder fazer uma atuação política, né, mais direta. Mas a participação direta tem crescido. E ela é o meio pelo qual a sociedade pode cobrar mais a administração pública, pode fiscalizar mais a administração pública. Então, se a gente tem os nossos representantes, nós temos que ter meios de fiscalização dos nossos representantes. Isso não pode ficar solto. Nós não podemos fazer uma procuração em branco para que as pessoas possam atuar em nosso nome. O cidadão, ele tem que ficar mais politizado, o cidadão tem que ficar mais ativo no processo de tomada de decisão ao buscar informações que digam respeito àquilo que os atinge. Então, se a gente está no município, a gente tem que acompanhar, por exemplo, o que acontece na Prefeitura Municipal da cidade, o que acontece na Câmara Legislativa, né? E se a gente se deparar com quem frequenta a Câmara Legislativa, por exemplo, toda semana aqui em Caratinga, a gente vai verificar que são as mesmas pessoas, são as mesmas que perguntam, são as mesmas que às vezes vão criar ali algum tipo de problema. Mas a gente tem que avançar nisso. Os nossos alunos do curso de Direito têm frequentado mais a Câmara Municipal. Porque muitos, inclusive, como alunos, têm algum tipo de atuação. E o que a gente percebe é que quanto mais a gente se envolve com o que é público, mais a gente protege o que é privado. Né? Eu comecei nesse semestre, né, o Direito Civil, o Direito Constitucional 1, e tem um tema que a gente está trabalhando com os alunos, que é a superação da dicotomia público-privado. Então, quanto mais definido está o público-privado, a gente tem uma sensação de, pelo menos, proteção do nosso ambiente mais particular. E enquanto a gente tem um paradoxo que a gente tende a entender que, com a publicização do privado, a gente está mais protegido, e pode ser que não.
Então a gente tem que, de alguma forma, fazer com que a sociedade entenda que ela tem que participar mais. Não estou dizendo aqui que a gente vai voltar à Grécia Antiga, a Atenas, e ir para as praças públicas e ficar ali decidindo o que vai fazer e o que não vai. Existe aí um problema com relação a uma ditadura, que é aquela que só observa o que o povo quer. A gente tem que poder fiscalizar mais, acompanhar mais. E aí as audiências públicas, elas têm que ser públicas mesmo, com possibilidade de intervenção. E o que pode acontecer no município. Tem algumas tomadas de decisão, a autoridade, ela tem que publicizar aquela discussão. Isso não pode aparecer do nada. E as audiências públicas não podem ser marcadas num jornal, pé de página, que não há um destaque em relação àquilo. Tem que ser noticiado, a população tem que ser convocada. E se não convocada, a população tem que cobrar a sua participação. E ela tem o direito, né, de passar por isso. Então a gente tem as outras formas de participação popular, que é a iniciativa popular de lei, referendo, plebiscito. Muitas vezes a formalidade impede que a gente atue nesse sentido. Então o cidadão tem que ocupar os espaços participativos. Se convocados para uma reunião, tem que ir. A reunião da Câmara é pública. A prefeitura, a partir dali da informação, os documentos ali são públicos, as pessoas têm o direito de acessá-los. Então a gente tem que ir um pouco mais além, se nós quisermos, né, logicamente, mudar um pouco dos rumos da impunidade desse país. Professor Oscar, um fato que nos intriga bastante é o seguinte: como é claro que as pessoas têm liberdade de manifestar o seu pensamento, sua preferência, né? Mas nós acabamos de ver agora a importância, né, da democracia para o florescimento do direito. Como explicar um jovem fazendo um curso de direito, defendendo, por exemplo, a posição do Bolsonaro, que é um cara que todo mundo sabe que prega abertamente a volta da ditadura? O senhor, antes dessa pergunta, tinha tocado na questão da universidade, né? Eu costumo falar que uma universidade é uma união de diversidades. Uma universidade, uma faculdade como a nossa, ela acaba captando pessoas de todos os espaços, né, da sociedade. De uma classe mais abastada, de classe menos abastada, brancos, negros, mulheres, né, pessoas que têm os pensamentos, né, diversos. E aí eu me lembrei, né, antes de falar isso, de uma obra que eu estudei no doutorado, até comentei que eu acho na época do doutor Dário Júnior aqui, que é a Liberdade para as Ideias que Odiamos. Porque ao vivenciarmos um Estado democrático de direito, ao vivenciarmos o espaço público, ainda que se ouça, né, bobagens, besteiras, absurdos, né, o próprio meio ele acaba dissipando e dando atenção àquilo que é importante e àquilo que não é. Então, por pior que seja uma fala, por pior que seja, né, às vezes um apontamento, naturalmente ele vai encontrar um contraponto. E um contraponto que muitas vezes vai dissuadi-lo, por conta da própria importância e valor. Então a gente, numa sociedade, vai ter que escutar, né, por exemplo, pessoas que vão defender uma certa autoridade, que vai ser tido como um autoritarismo. Né? Muitas pessoas creem que durante a ditadura, né, havia menos impunidade, que havia mais controle, que havia mais segurança. Outras que vivenciaram e sentiram o peso da ditadura vão, né, se arrepiar ao escutar uma situação como essa. Então o próprio espaço público de debate vai permitir que as ideias ruins, né, acabem destoando e a prevalência daquilo que acaba sendo mais essencial. E a gente tem que também, de alguma forma, aceitar que muitas vezes ideias absurdas vão acabar prevalecendo durante um determinado tempo. Mas nada como a liberdade e a clareza e a transparência de um Estado democrático de direito para poder, né, justamente apontar o que é ruim e o que é bom. E o sistema de freios e contrapesos é algo que a gente tem que destacar mais. Por exemplo, né, o presidente norte-americano, o Trump, ele falou tanta coisa, né, aprovou lei, decreto, chegou ao judiciário lá e suspendeu. Então, se uma pessoa, numa campanha, ou tentando, às vezes, melhorar, né, se colocar numa condição de publicidade, se ela fala um monte de bobagem, na hora dela, de repente, for ter que aplicar isso, ela vai ter uma outra instituição que vai
de alguma forma, barrar, vai suspender. Então, nós estamos no Estado Democrático de Direito, nós não estamos numa ditadura. Numa ditadura, antigamente, alguém falava alguma coisa e aquilo ali acontecia. No Estado Democrático de Direito, não. A gente tem o Judiciário, a gente tem o Ministério Público, a gente tem a OAB, a gente tem a Defensoria Pública, a gente tem, né, os ambientes públicos que o cidadão pode resistir. Então, nós temos formas de barrar os autoritarismos e é isso que a gente tem que, de alguma forma, preservar no Estado Democrático de Direito. Liberdade. Muitas vezes, liberdade para as ideias que odiamos. E eu gostaria de saber também a sua posição, né, o que você pensa sobre o que andou se discutindo na mídia, a questão do posicionamento político do professor na sala de aula. Você acha que o professor ele deve ter um posicionamento político, deixar claro para os alunos, a minha posição é essa, mas vocês têm a posição que têm? Ser um diálogo aberto, mas porém, falar, olha, eu penso assim, e respeito quem pensa diferente. O que o senhor acha disso? A gente falou no início da entrevista, o ser humano é um ser naturalmente político. O que se faz da política, às vezes vira algo que é famigerado. Politicagem, doutrinação, entrincheiramento, o uso da posição para atingir determinados meios, isso não é recomendável, isso, né, a gente tem que refutar mesmo. Mas um professor é um ser humano, assim como um juiz, assim como um promotor de justiça, assim como um advogado, né, um ser humano comum. Um ser humano comum que tem as suas experiências. E um professor, quando chega na condição de professor, de docente, ele chega completo, com todas as experiências vividas, né, na sua vida. E essas experiências vão servir de paradigma, não vão servir de doutrinação, de paradigma. Porque nada melhor quando a gente pode discordar de um professor dentro de uma racionalidade, né? O ambiente fica provocador, o ambiente fica né, quente, mas no sentido positivo, de superação de ideias. E uma sala de aula, às vezes, vai acontecer isso. É um espaço acadêmico, um espaço onde há liberdade de se refutar e de se defender uma série de questões, né, que fazem parte das discussões do momento. Né? Não tem como a gente afastar a controvérsia e visualizar só o que é puro, porque a própria ideia ela vai vir de alguma forma carregada de emoções, carregada de experiências. Então, um professor, como eu disse anteriormente, ele é uma ponte, ele é um degrau, ele é uma fonte de orientação, que muitas vezes vai ser confrontada pelo aluno, e muitas vezes o aluno também vai, de alguma forma, trazer, né, da sua experiência alguma coisa que vai ser confrontada na sala de aula. Como eu disse também, uma união de diversidades. É a partir de uma união de diversidades que nós vamos testando aquilo que é interessante e aquilo que não é interessante. Para a gente poder, de alguma forma, fazer com que as pessoas possam viver a experiência da pluralidade. Porque quando você começa a delimitar o que pode ser falado e o que não pode ser falado numa sala de aula, a gente está fazendo um enquadramento, a gente está fazendo um entrincheiramento. E aquele ambiente ali é um ambiente libertador, não é um ambiente doutrinador. É um ambiente em que, pelo menos na nossa instituição, a gente tenta promover a emancipação e a autonomia. Fazer com que os nossos discentes pensem por eles mesmos, conhecedores daquilo que está ao seu redor. E muitas vezes a gente vai ser um paradigma a ser superado. Professor Oscar, eu quero aqui agradecer as suas sábias palavras, né? Foi muito importante, e deixar para que você faça as suas considerações finais. Ok, eu queria agradecer, né, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, viu, professor Salatiel? Né, nós que estamos lado a lado há um bom tempo ali no curso de Direito, né, antes mesmo do curso de Direito, né, eu já o conhecia, sempre, né, um resistente democrático, sempre o vi dessa forma, e é algo que de alguma forma a gente tem que promover na sociedade, que as pessoas possam ter a liberdade de pensar por elas mesmas, sem esse entrincheiramento, sem essa doutrinação, mas logicamente conhecendo aquilo que está ao nosso redor. É isso que eu deixaria, né, de mensagem, né, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, que arrisquem, né, que ousem pensar diferente, que ousem perguntar por quê. Né, uma palavrinha mágica que força o interlocutor, que informa, a explicar por que está dizendo de tal forma. Porque muitas vezes na explicação ele acaba sendo contraditório.
o porquê que a gente acaba calando nas crianças desde cedo. Por que não incentivar as crianças a perguntarem mais porquês? E não, cala a boca, menino, que você está incomodando. Né? E a gente costuma falar isso para os alunos, né? A gente chega num momento da faculdade que a gente quer que eles sejam críticos. E por que nós não fizemos eles serem críticos desde de começar a perguntar? Então a pergunta é o melhor caminho, não a resposta. Muitas vezes a gente não vai ter uma resposta satisfatória, mas a pergunta pode ser sempre mudada, a pergunta sempre pode estar buscando alguma coisa, né, de novidade para o nosso bem-estar. Agradeço muito aqui o convite e estou sempre à disposição, viu, professor? Eu que agradeço mais uma vez pelas suas sábias e elucidadoras palavras e até o próximo programa.